Existem lugares no planeta onde a natureza jamais imaginou que o ser humano chegaria. Desertos mortais, oceanos profundos, geleiras eternas. Mas nós não apenas chegamos lá. Nós construímos cidades, aeroportos, túneis gigantescos e até ilhas artificiais. Hoje você vai conhecer as 10 construções mais insanas já erguidas pela humanidade em lugares onde simplesmente não deveríamos existir. Prepare-se, porque o que você vai ver desafia qualquer lógica. Começamos nossa jornada debaixo d'água. Imagine perfurar 50 quilômetros de rocha e argila sob o oceano, conectando dois países separados por um dos mares mais movimentados do mundo. Isso é o Túnel do Canal da Mancha, conhecido como Eurotúnel. Inaugurado em 1994, ele liga o Reino Unido à França a mais de 100 metros abaixo do nível do mar. Durante a construção, 11 máquinas gigantescas chamadas tuneladoras escavaram simultaneamente de ambos os lados. O desafio? Encontrar-se no meio do caminho com precisão milimétrica. Qualquer erro e o projeto inteiro ruiria. As equipes enfrentaram infiltrações constantes, pressão geológica brutal e o risco de desmoronamentos catastróficos. Hoje, trens atravessam esse corredor submarino a 320 km por hora, transportando milhões de passageiros por ano. Mas o túnel nunca para de exigir manutenção. A água pressiona as paredes constantemente, e sistemas de bombeamento trabalham 24 horas por dia para evitar inundações. É uma batalha perpétua contra o oceano, e até agora estamos vencendo. Agora viajamos para o meio do deserto de Nevada, onde uma das cidades mais famosas do mundo não deveria existir. Las Vegas recebe 42 milhões de visitantes por ano, em um lugar onde a temperatura passa dos 45 graus no verão e chove apenas 10 centímetros por ano. Como isso é possível? A resposta está a 50 quilômetros de distância. A represa Hoover. Construída nos anos 30 durante a Grande Depressão, ela domou o Rio Colorado e criou o Lago Mead, a maior reserva de água dos Estados Unidos. Esse lago alimenta Las Vegas, fornecendo 90% da água da cidade. Mas há um problema gigantesco. O Lago Mead está secando. Desde o ano 2000, o nível da água caiu mais de 45 metros. As marcas nas rochas ao redor do lago mostram onde a água já esteve, criando um visual apocalíptico. Las Vegas está literalmente bebendo sua própria sobrevivência. A cidade já implementou racionamento severo, recicla quase toda a água usada e até proibiu gramados ornamentais. Mas especialistas alertam: se a seca continuar, Las Vegas pode se tornar inabitável em poucas décadas. Uma cidade bilionária construída sobre uma miragem que pode desaparecer. A próxima construção nos leva ao topo do mundo. A ferrovia Qinghai-Tibete, na China, é a linha férrea mais alta do planeta, alcançando 5.074 metros acima do nível do mar. Para ter ideia, isso é mais alto que o campo base do Monte Everest. Construir uma ferrovia nessa altitude foi considerado impossível por décadas. O ar tem 40% menos oxigênio, fazendo com que trabalhadores precisassem de máscaras de oxigênio apenas para não desmaiar. Mas o verdadeiro inimigo era o permafrost, o solo permanentemente congelado que cobre 80% da rota. O problema? Quando você coloca trilhos e trens pesados sobre permafrost, o calor gerado derrete o gelo e o solo literalmente afunda. Os engenheiros chineses criaram uma solução engenhosa. Elevaram os trilhos sobre pilares especiais que permitem a circulação de ar gelado por baixo, mantendo o permafrost congelado. Além disso, instalaram tubos de refrigeração que extraem calor do solo. 55 quilômetros de túneis e túneis de ventilação garantem que a estrutura não desestabilize. Hoje, os trens levam passageiros de Pequim até Lhasa, no Tibete, em 48 horas. Mas dentro dos vagões, cilindros de oxigênio estão sempre disponíveis.
Muitos passageiros sofrem mal de altitude severo, mesmo viajando sentados. É uma conquista técnica monumental, mas que cobra seu preço de quem ousa cruzá-la. Voltamos ao mar, mas desta vez para uma história de ambição e consequências não planejadas. O Aeroporto Internacional de Kansai, no Japão, foi inaugurado em 1994 como uma solução para a falta de espaço em Osaka. A ideia? Construir uma ilha artificial de 4 km² na Baía de Osaka e erguer um dos aeroportos mais modernos do mundo sobre ela. O projeto exigiu 21 milhões de metros cúbicos de aterro, extraídos de montanhas inteiras que foram literalmente desmontadas. 3 anos de trabalho contínuo criaram uma ilha onde antes havia 30 metros de profundidade oceânica. O aeroporto foi um sucesso imediato, premiado por seu design futurista e eficiência. Mas logo surgiu um problema catastrófico. A ilha estava afundando. Nos primeiros anos, ela afundou quase 1 metro por ano, muito mais rápido do que as previsões. O solo argiloso do fundo do mar se comprimia sob o peso colossal do aterro e das estruturas. Engenheiros japoneses precisaram injetar constantemente argamassa sob as fundações e ajustar mais de 9.000 colunas de suporte individualmente. Hoje, o afundamento desacelerou para cerca de 6 centímetros por ano, mas nunca parou completamente. O aeroporto permanece funcional graças a um monitoramento obsessivo e intervenções constantes. É uma corrida contra o tempo e a física, onde cada ano que passa exige mais investimento para manter a ilha acima da água. Agora viajamos para um dos lugares mais extremos e isolados do planeta, o Ártico. Longyearbyen é a capital administrativa de Svalbard, um arquipélago norueguês localizado a apenas 1.300 quilômetros do Polo Norte. É uma das comunidades permanentes mais ao norte da Terra, onde cerca de 2.000 pessoas vivem em condições que desafiam toda a lógica de habitação humana. Durante 4 meses por ano, o sol nunca nasce. Outros 4 meses, ele nunca se põe. As temperaturas podem cair para 40 graus negativos, e o solo é permafrost puro, congelado a profundidades de centenas de metros. Construir sobre permafrost é um pesadelo. O calor de edifícios aquecidos derrete o gelo abaixo, causando afundamentos e rachaduras estruturais. Por isso, todas as construções ficam sobre pilares de madeira que elevam os prédios do solo, permitindo que o vento gelado circule por baixo e mantenha o permafrost congelado. Mas o maior desafio não é construir, é sobreviver. Longyearbyen possui leis únicas no mundo. É proibido morrer lá. Não é piada. Devido ao permafrost, corpos não se decompõem e precisam ser transportados para o continente. Também é obrigatório carregar rifles ao sair da cidade por causa dos ursos polares, que superam em número os humanos na região. E há outro detalhe fascinante. Longyearbyen abriga o Global Seed Vault, o cofre de sementes mais importante do mundo, escavado profundamente no permafrost para preservar a diversidade agrícola da humanidade em caso de catástrofe global. É literalmente o seguro de vida da agricultura mundial guardado no lugar mais inóspito possível. Se Longyearbyen é extrema, a Antártida é outro nível. É o continente mais frio, seco e ventoso da Terra. Temperaturas já chegaram a 89 graus negativos, ventos ultrapassam 300 km por hora e não há nenhuma população nativa. Mesmo assim, cerca de 1.500 cientistas vivem lá durante o verão antártico e mais de 1.000 permanecem durante o inverno brutal. As estações de pesquisa são verdadeiras fortalezas contra a natureza. A estação Amundsen Scott, situada exatamente no Polo Sul, foi construída sobre pilares hidráulicos ajustáveis, porque o gelo abaixo dela se move cerca de 10 metros por ano. Se a estação fosse fixada diretamente ao gelo, seria lentamente esmagada e enterrada. Outras bases, como a McMurdo, a maior da Antártida, funcionam como pequenas cidades com geradores próprios, estufas hidropônicas para cultivar alimentos frescos e até sistemas de dessalinização para produzir água potável derretendo gelo.
Mas durante o inverno antártico, essas estações ficam completamente isoladas. Nenhum avião pode pousar, nenhum navio pode atravessar o gelo marinho. Se alguém adoece gravemente, não há resgate possível por meses. Em 1999, uma médica americana na estação Amundsen Scott descobriu um câncer de mama durante o inverno antártico. Ela precisou diagnosticar e tratar a si mesma, fazendo biópsias e aplicando quimioterapia enviada por lançamento aéreo. Sobreviveu, mas sua história mostra o nível de isolamento e perigo que essas bases enfrentam. Voltamos a Dubai, desta vez para um dos projetos mais audaciosos e controversos já concebidos: The World Islands. Imagine criar 300 ilhas artificiais dispostas no formato do mapa-mundi, cada uma representando um país ou continente. Foi exatamente isso que Dubai tentou fazer. Entre 2002 e 2008, dragas gigantes retiraram 320 milhões de metros cúbicos de areia do fundo do Golfo Pérsico, moldando ilhas que poderiam ser vistas do espaço. O plano era vender cada ilha para investidores bilionários que construiriam mansões, resorts e propriedades exclusivas. Algumas foram vendidas por dezenas de milhões de dólares. Mas então veio a crise financeira de 2008. O projeto congelou. Hoje a maioria das ilhas está completamente abandonada. Pior, muitas estão afundando. Sem vegetação ou estruturas permanentes para estabilizar a areia, as correntes oceânicas estão lentamente erodindo e redistribuindo o material. Algumas ilhas já perderam metade de sua área original. Ambientalistas alertaram desde o início que o projeto destruiria ecossistemas marinhos, alteraria padrões de correntes e causaria erosão costeira. Dubai ignorou. Agora, The World Islands é considerado um dos maiores fracassos da engenharia de prestígio, um monumento à arrogância e ao excesso dos anos 2000. Um mapa-mundi que está literalmente desaparecendo de volta para o oceano. Mas nem tudo em Dubai é fracasso. A Palm Jumeirah, outra ilha artificial, dessa vez em formato de palmeira, é um sucesso relativo. Inaugurada em 2006, ela adicionou 78 quilômetros de nova linha costeira a Dubai, abrigando hotéis de luxo, mansões e o icônico Hotel Atlantis The Palm. Construir uma palmeira no oceano exigiu 94 milhões de metros cúbicos de areia e 7 milhões de toneladas de rocha. Dragas trabalharam 24 horas por dia durante anos, posicionando a areia com precisão de GPS. Para proteger a estrutura das ondas, foi construído um quebra-mar de 11 quilômetros ao redor da ilha. Mas a Palm Jumeirah enfrenta problemas. A água entre os galhos da palmeira não circula adequadamente, causando estagnação e proliferação de algas. Residentes reclamam de odores e qualidade da água ruim. Além disso, a ilha alterou as correntes costeiras, causando erosão severa nas praias vizinhas de Jumeirah Beach. Dubai agora precisa importar areia constantemente para recompor essas praias, criando um ciclo de intervenção sem fim. E há uma ironia cruel. Para construir ilhas de areia, Dubai importou areia da Austrália. Por quê? A areia do deserto é fina demais e não serve para construção ou aterros. Então, Dubai, literalmente cercada por areia, precisou comprar areia de outro continente. É genialidade ou loucura? Talvez os dois. Agora viajamos para o Egito, onde uma capital inteira está sendo construída do zero no meio do deserto. A nova capital administrativa, localizada a 50 quilômetros do Cairo, é um projeto de 60 bilhões de dólares para criar uma metrópole futurista que abrigará 6 milhões e meio de pessoas. O motivo? O Cairo está sufocado. 20 milhões de pessoas vivem em uma cidade construída para uma fração disso. Trânsito caótico, poluição extrema, infraestrutura decadente. A solução do governo egípcio foi radical: abandonar a capital histórica e recomeçar do zero. A nova cidade terá o maior prédio da África, 21 distritos residenciais, mais de 1.000 mesquitas e igrejas, e um parque 8 vezes maior que o Central Park. O parlamento e ministérios já estão sendo transferidos. Mas o projeto enfrenta críticas brutais. O custo está drenando a economia egípcia, que já enfrenta inflação de 30% e dívida externa gigantesca. E há dúvidas sobre viabilidade.
Quem vai morar lá? Os apartamentos são caros demais para egípcios comuns. A cidade está sendo construída para uma elite que talvez nem exista em número suficiente. Além disso, a dependência de água e energia no deserto exigirá infraestrutura colossalmente cara para manter. Críticos chamam o projeto de Cidade Fantasma em Construção, um monumento à vaidade política que pode se tornar o maior elefante branco da história moderna. E chegamos ao projeto mais insano de todos, Neom. Uma mega-cidade futurista de 500 bilhões de dólares sendo construída no deserto da Arábia Saudita, com promessas que parecem ficção científica. O carro-chefe é The Line, uma cidade linear de 170 quilômetros de comprimento, 200 metros de largura e 500 metros de altura, onde 9 milhões de pessoas viverão sem carros, sem estradas, com energia 100% renovável. Parece impossível? É. Especialistas em urbanismo chamam o projeto de delirante. Uma cidade linear viola todos os princípios de planejamento urbano eficiente. Deslocamentos seriam gigantescos, logística seria um pesadelo, e a concentração de pessoas em uma estrutura tão estreita criaria problemas de ventilação, sombra permanente e isolamento social. Além disso, Neom inclui planos para Trojena, um resort de esqui com neve artificial no deserto, e Oxagon, um complexo industrial flutuante no Mar Vermelho. O cronograma original prometia a conclusão para 2030, mas quase nada saiu do papel. Relatórios indicam que trabalhadores estão morrendo em condições precárias, comunidades beduínas foram expulsas à força, e o projeto real está sendo silenciosamente reduzido. Neom é o símbolo máximo da ambição humana de conquistar a natureza a qualquer custo. Mas também é um lembrete: só porque podemos construir algo, não significa que devemos. Muitas vezes a natureza tem razões para nos manter longe de certos lugares. E quando ignoramos isso, pagamos o preço financeiro, ambiental e humano. Da Antártida ao deserto árabe, dos oceanos ao topo do mundo, a humanidade provou que quase nada é impossível quando há vontade, dinheiro e obsessão suficientes. Mas cada uma dessas construções nos lembra: a natureza não foi feita para nós em todos os lugares, e quando forçamos nossa presença onde não deveríamos estar, a conta sempre chega. Às vezes em forma de afundamento, erosão ou seca. Outras vezes em forma de abandono e ruína. Mas sempre chega. Se você gostou desse mergulho pelos lugares mais insanos onde a humanidade ousou construir, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários. Qual dessas construções te impressionou mais? Até a próxima!